E aí galera, beleza? Boa tarde. Vamos então dando continuidade com a nossa aula. Nós estamos agora nesse vídeo na aula 2 de vetores, tá certo? E hoje nós iremos aprender uma funcionalidade chamada para, tudo bem? Então a gente já estava acostumado já a fazer alguns exercícios de vetor, tendo que ir escrevendo, né? Colocando o escreval, leia para cada uma das posições do vetor. Só que agora a gente vai estar utilizando esse para. E esse para é um recurso muito utilizado na programação, tá certo? Que ele é um laço de repetição, tudo bem? Muito dos programadores, né, no dia a dia, nós temos que colocar algumas informações repetidas ou validar várias informações ao mesmo tempo. E realmente é ficar sobre-humano ter que ficar validando uma por uma. Imagina que você tenha 150 coisas para validar ao mesmo tempo. Então você tem várias maneiras de tratar dessas lógicas, né? E as maneiras que a gente acaba utilizando o para, o enquanto, são vários tipos de laço, tá certo? Esse laço repetitivo, a gente fala de laço, né? Que ele fica executando até com que essa condição seja quebrada e ele acaba saindo desse laço, tá certo? Então a primeira forma de laço que a gente vai estar vendo aqui vai ser a utilização do para, tudo bem? Então vamos imaginar aqui, ó, eu coloquei um vetor exemplo para, tá certo? Ó, crie um vetor com 8 posições para receber produtos diversos. Beleza? No caso aqui, nomes. Tudo bem? Agora já deu para ver a brincadeira, né? Imagine se a gente não utiliza o para, a gente vai ter que ficar colocando escreval, digite primeiro produto, leia produto 1. Escreval, digite segundo produto, leia produto 2. Escreval, digite terceiro produto, leia, nossa, e estou fazendo isso com 8. A gente fez isso com 3 e já ficou horrível, né? Já teve que escrever tanta coisa. Agora imagine isso aqui com 8. Então vamos lá, vamos criar primeiro o nosso vetor produtos, tá certo? Que eu vou estar colocando nomes, né? Produtos, dois pontos, vetor, ele vai de 1 até 8, perfeito? De caractere, ok? Lembrando que eu vou colocar aqui para o celular, né? No celular você faria isso, ó, var produtos, dois pontinhos, caractere, e no celular você faria isso, vetor produtos 8, beleza? Essa parte em verde é só para o celular, tá bom? Essa daqui é o que eu estou enunciado do exercício, tá certo? Só que essas duas aqui, somente para o celular, não se esqueçam, tá? Você trocaria, você apagaria isso daqui e colocaria para o celular essas duas aqui de baixo, ok? Dito isso, para com que nós utilizemos do para, a gente tem que ter uma variável que vai servir de início, né, de valor inicial da contagem. Né? Lembra que é um laço, né? Eu tenho que contar quantas posições ou quantas coisas eu tenho que fazer na programação, vou estar utilizando um laço, e esse laço faz essa repetição. Só que esse laço, essa repetição, sempre tem um início e tem um fim. Então eu tenho que criar uma variável aqui, eu gosto de criar uma variável chamada x, e essa variável, gente, tem que ser inteira, tá certo? Tudo bem? Tem que ser inteira. Eu vou colocar aqui o comentário aqui do lado, ó. Variável x para ser utilizada no nosso laço, ok? E sendo sempre inteira, tá bom? Sempre do tipo inteiro, tudo bem? Então, ó, um x inteiro, um produto, no caso aqui ele é vetor, ele vai de 1 até 8 de caractere, ou seja, eu vou digitar vários nomes de produtos, e eu tenho que ter uma variável já como inteira para usar no nosso laço. Tudo bem? Dito isso, cara, acabou o exercício praticamente. Vamos lá, a gente vai colocar aqui o x iniciando com 0, tudo bem? Vamos colocar o x iniciando com 0. Quem não lembra disso, ó, sinal de menor, tracinho. Isso aqui é a atribuição, é como se eu estivesse dizendo isso aqui, ó. X recebe o valor 0, tudo bem? Então, o x até então ele vai ficar como 0. Se eu executar esse código, ó, e fechar, eu não sei se aqui embaixo ele vai estar mostrando o x como 0, deixa eu ver. Olha lá, ele recebeu todos os produtos, ó, como vazio, porque ele criou o vetor, mas não recebeu nenhum valor do vetor, tá vendo? E o nosso x, como o código ele tem que vir de cima para baixo, olha lá, o x nosso acabou finalizando com 0, tá vendo? E realmente ele finalizou com 0 porque eu atribuí 0 para ele aqui, beleza? Então, maravilha. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai estar usando o laço. E o laço como é que funciona? A gente vai colocar assim, ó, para
x de 1 até 7, perfeito? Faça. Nossa, mas eu não entendi por que é para x. Lembrando o seguinte, ó, para 0, que é o começo, não é isso? De 1 até 7. Na verdade, de 1 até 8. Perdão, de 1 até 8. Faça. Então, o que acontece? O nosso x, que é o nosso contador inicial dessa repetição, ele começa com 0. E aqui ele fala, ó, para 0, de 1 até 8, faça. Por que de 1 até 8? Ele vai de 1 até a oitava posição do meu vetor. Então, ele começa no 1 e vai até o 8. Então, começando no 0, de 1 até 8, faça para mim o quê? Ele vai fazer o quê? Vai repetir para mim o que está aqui dentro. Ó. Então, ó, digite o produto. Eu vou colocar aqui o produto. Fecho aspas duplas, ou a malandragem. Coloco somente o x aqui, tá vendo? Ó, porque esse x vai começar de 1, vai até 8. E aqui eu vou colocar, leia produtos. E na hora de colocar a posição do meu vetor, eu também vou colocar o x, tá certo? Olha a malandragem. Então, para que serve esse laço? Esse laço do para serve para repetir para mim 8 vezes essas duas linhas aqui que eu estou selecionando, tá bom? Ele vai automaticamente repetir, ó, digite o produto, ele vai começar no 1, vai aparecer 1. Eu digito o produto e ali no leia produtos x, ele vai trocar esse x por 1, então ele vai guardar no 1. Vai mudar o para, ele vai mudar o x para 2, vai aparecer escreval, digite o produto 2, vai guardar no 2. E assim vai sequencialmente até chegar no número que saia deste intervalo, tá certo? De um número que vá até 8. Quando ele chegar no 9, ele tem que sair. E aqui embaixo eu coloco aqui, ó, fim, para, tá certo? Eu tenho que finalizar o para, igual o se. Abri o para, fechei o para. Vamos tentar entender melhor esse cara, executando aqui a depuração. A depuração é o nosso querido F8. Vou apertando F8 aqui, tá vendo? Então vamos lá. Deixar aqui para cima para minha can não ficar no lugar, em cima do negócio. Beleza, F8, fica apertando F8. F8, lá, criou o vetor com todas as posições em vazio. F8, o nosso x recebeu 0, olha lá, ele está como 0 aqui embaixo, tá vendo? F8, para x, olha lá, perceba que para x iniciando do 0, de 1 até 8, e perceba que o x já mudou para 1, tá vendo? Então esse x que está aqui, ó, ele já vale 1. Então vai aparecer para mim que eu escrevo, ó, digite o produto 1, olha que maravilha. E na hora de eu colocar o nome do produto que eu quiser, ele já vai salvar, tá vendo? Ó, leia produtos 1. Então ao colocar o nome, ele já vai salvar automaticamente na posição 1. Vou colocar aqui, ó, macarrão, perfeito? O que acontece? O meu x, ele foi para o fim para, certo? Mas o que acontece? Ele foi para o fim para, só que o meu x está valendo 1. Então, o que acontece? Ele tem que fazer essa execução, ó, para o x de 1 até 8, repita essas duas linhas. Então, como ele está no 1, o que vai acontecer? Ele vai mudar agora o x para o número 2, tá vendo? Ó? Então, é como se fosse um contador. Ele começa no 1, executa o escreval leia, muda o x para 2, executa o escreval leia, muda o x para 3, executa o escreval leia, muda para 4, muda para 5, muda para 6, muda para 7, muda para 8. Quando ele vai tentar mudar para 9, ele vai chegar aqui e falar assim, opa, mas vai até o 8. Então, quando ele tenta mudar para 9, aí sim ele executa esse fim para e não repete mais esse escreval e esse leia, tá certo? Então, vamos fazer isso, ó. Digite produto 2, arroz. Digite produto 3, feijão. Digite produto 4. Então, vocês já perceberam qual que é o rolê. Eu vou finalizar aqui. Vou fechar e finalizar, vou digitar ele sem depurar agora, porque ele vai repetir esse passo até os incríveis 9 pedidos, tá bom? Então vou finalizar aqui, vamos executar de uma vez, para não precisar ficar apertando F8 que nem maluco. Então vou executar apertando F9, olha lá, o que vai acontecer? Ó? Você vem aqui e coloca macarrão, feijão, arroz, milho, que mais? Fubá, sal, orégano, queijo. Perfeito? Maravilha? Então percebam que, e aqui ó, ele gravou na posição 1 macarrão, gravou na posição 2 feijão
Gravou na posição 3 o arroz, na 4 o milho, na 5 o fubá, na 6 o sal, na 7 o orégano, na 8 o queijo. E na hora que ele morreu aqui o X com 9, ó, o X virou para 9, acabou, ele saiu do para, porque ele vai de 1 até o 8. Então percebam lá já a diferença da aula 1, né, e das atividades que vocês chegaram a fazer, que o para, tudo que você coloca dentro do para, tá vendo como assim dentro do para? Tudo que você coloca entre o para e o fim para, ele vai repetir. Só que ele vai repetir esses dois comandos de escreval e de leia de acordo com o intervalo que você determinar, tá certo? Ó, então, de 1 até 8 faça. Por que eu coloquei de 1 até 8? Porque eu sei que o meu vetor ele vai de 1 até 8 posições, tá certo? Então, ele tem 8 posições, vai de 1 até 8, tudo bem? 1 até 8. Ah, mas como ficaria no celular? No celular, você teria que colocar aqui, ó, de 0 até 7, para ele ter 8 posições, tudo bem? Tem que ter esse cuidado aí no celular, tá bom? No celular, quando você coloca var produtos caractere vetor produtos 8, aqui se você colocar de 1 até 8 vai dar problema, tá bom? Então aqui no celular você tem que colocar aqui, ó, de 0 até 7, porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então o 0 conta. Então se você tem o 0 conta a primeira posição, você só tem mais 7 para poder contar com 8. Então aqui no celular você troca de 0 até 7, beleza? E tem que lembrar sempre que você tem que declarar um x, né, um y, um b, um c, um qualquer coisa. E essa variável sempre vai ser utilizada no laço para, tá certo? Toda vez que usamos o para, tem que ter esse x aqui, tá bom? Esse x eu falo, mas você pode colocar Maria, Ana, abacate, não sei o que, mas eu prefiro colocar x, que você acaba não esquecendo. Declara o x como inteiro, declara o x inicialmente como valor 0, e no para você escreve para, dá um espacinho, coloca esse mesmo x e diz para x de 1 até 8, faca, no caso é faça, né? Mas você não pode colocar o acento, você não pode colocar o C cedilha, faca, pula uma linha. Embaixo do escreval e do leia, embaixo do para, né? E antes do fim para, o que você colocar aqui nesse conjuntinho, né? Entre o para e o fim para, ele vai rodar essas duas linhas ali, esse escreval e esse leia 8 vezes. E aqui de malandragem eu concatenei digite o produto vírgula x, porque tá vendo, ó, digite produto vírgula x, ele começou como 1, mudou para 2, mudou para 3, ou seja, me poupa o trabalho de ficar escreval digite produto 1, leia produtos 1. Escreval digite produtos 2, leia produtos 2. Putz, me poupou esse trampo também de ficar repetindo aqui na frase, tá certo? Ó, basta eu colocar o x aqui. Por que me poupou? Porque esse x ele vai mudando de valor, tá certo? Lembra que ele faz a repetição? Então ele começa com vê se terminou, não. Vai no 2, vê se terminou. Não, não terminou, vai no 3. Até na hora que chegar no x valendo 9, como está aqui embaixo, aqui, ó. Até ele chegar no x valendo 9, né, ele falou, opa, é de 1 até 8. 9 para mim não tem que fazer nada com 9. Ele vem aqui para o fim para. E o leia, que é a grande sacada também, você coloca o vetor e ao invés de colocar diretamente o número que você quer salvar, você coloca x, tá bom? E esse x também vai ser alterado de 1 para 2, para 3, para 4. Então perceba que com o uso do para, eu consegui criar um escreval e um leia personalizado para os nossos 8 produtos, tá certo? Sem necessariamente precisar colocar um escreval e um leia digitado para cada um destes 8, tá bom? Então essa é uma das sacadas desses laços de repetição, tá certo? Que fica até mais seguro para você acabar não errando, né? Quando você coloca, quanto mais código você digitar, mais chance de você errar. E assim também fica mais otimizado e perceba, olha, com 4 linhas eu consigo receber, colocar uma mensagem de um produto, receber o produto, consigo fazer isso 8 vezes. E a grande diferença de 8 para 500 é trocar aqui 1 para 500, 1 para 500, só que claramente, infelizmente, você ainda vai ter que digitar os 500, tá certo? Mas é mais fácil você digitar os 500 produtos do que você colocar um escreval, digite produto 1, leia produto 1, escreval, digite produto 2, isso até os 500. Nossa, aí você vai ficar no sal, tá bom? Então a utilização do para é desse jeito, x de primeira posição do vetor até a última. Você coloca um escreval caso você queira ou não, né? Mas é bacana colocar para ficar mais fácil, para você saber, tá vendo? Ó, qual é o produto ou item que você está digitando. E na hora de salvar, troca a posição aqui
numérica para o x também, tá bom? Se eu colocar aqui a posição 1 erroneamente, por exemplo, e executar esse código, tudo que for salvo vai ser salvo na posição 1. Perceba aqui, ó, que só a posição 1 está sendo mudada. Ó, mudou para G, mudou para H. Perceba aqui, ó. Tá vendo? A posição aqui embaixo. E agora vai mudar para 8, por exemplo. Vai lá. Então não adianta nada eu digitar 8 vezes, sendo que toda vez eu estou salvando na posição 1. Tá certo? Ó. Ele vai executar esse escrever layer várias vezes e vai colocar na posição 1. Ok? Peço desculpas aí que a minha cachorra tá doida hoje. Então a gente fica aí nessa situação do para e vou estar passando para vocês uma atividade hoje aí com relação a esse para, tá certo? Um grande abraço para todos.